O relato que vou contar agora para vocês aconteceu e eu me arrependo de tudo. Meu nome é Mariana e tenho 17 anos. Estudo em uma escola grande e movimentada, onde Amanda era a garota mais popular. Ela era inteligente, bonita e todos a adoravam. Amanda e seu namorado, Rafael, eram o casal perfeito, sempre juntos e felizes. A cada dia que passava, minha inveja crescia. Eu desejava ter Rafael para mim. Eu era perdidamente apaixonada por ele, um amor não correspondido. Tudo começou quando eu lembrei de uma história que rolava na família sobre a minha tia. Ela já feito uma amarração amorosa para ficar com meu tio. Eles ainda estão juntos, então pensei, o que poderia dar errado? Ela que me indicou uma cigana velha que conhecia e me deu alguns avisos falando para eu tomar muito cuidado com o que iria fazer. Mas com a mente focada no desejo de conquistar Rafael, procurei a ajuda dessa cigana. A casa da cigana era isolada, cercada por árvores. O cheiro de incenso e ervas queimadas preenchia o ar. Expliquei meu desejo e ela aceitou me ajudar, alertando-me sobre o preço. Ignorando os avisos, segui em frente. O ritual foi simples, mas perturbador. A cigana me deu uma vela negra, um fio de cabelo de Rafael que eu havia conseguido e um pedaço de pano que Amanda havia deixado na escola. Acendemos a vela e a cigana murmurou palavras antigas enquanto eu observava a chama tremulante. Um frio percorreu minha espinha. Fiquei vendo vultos por todo lado. Uma sensação de medo e ansiedade me tomaram. Depois que o ritual foi concluído, ela olhou para mim e garantiu que em 7 dias Rafael estaria apaixonado por mim. Na terceira noite, tive um sonho horrível. Vi Amanda em um carro, dirigindo em uma estrada escura. De repente houve um acidente terrível e ela morreu na hora. Acordei suando frio, com o coração acelerado. 2 dias depois, Amanda sofreu um acidente de carro e morreu exatamente como no meu sonho. Embora estivesse horrorizada, senti um alívio perverso. Aquela cigana realmente fez o trabalho dela. Com Amanda fora do caminho, Rafael começou a se aproximar de mim. Nos dias que se seguiram, ele estava devastado e eu aproveitei a oportunidade para consolá-lo. Em pouco tempo estávamos namorando. Após a morte de Amanda, Rafael e eu passamos alguns meses felizes juntos. No entanto, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a chamar o nome de Amanda enquanto dormia. Ele parecia atormentado, falando como se ela estivesse pedindo ajuda. O comportamento dele piorou. Começou a me chamar pelo nome dela, mesmo estando acordado, como se me visse como ela. Isso me deixou aterrorizada. Era como se a presença de Amanda estivesse se manifestando através dele, invadindo nosso relacionamento. Nem morta ela deixa a gente em paz. Eu tentava ignorar, mas as coisas só ficavam mais estranhas. Rafael olhava para mim com um olhar perdido, como se estivesse vendo outra pessoa. Ele falava comigo como se eu fosse Amanda, mencionando memórias que não eram minhas, mas deles. Sua voz era trêmula e às vezes seus olhos pareciam vazios, como se estivesse em transe. Liguei desesperada para a minha tia, pedindo ajuda. Já não sabia mais o que fazer e estava desesperada. Não pensei que Rafael iria ficar desse jeito. Eu fiz tudo de tudo para a amarração dar certa. Após aquela ligação desesperada para minha tia, ela me orientou a procurar a cigana novamente. De alguma forma, ela acreditava que a única maneira de resolver isso era através da pessoa que começou tudo. No entanto, eu temia retornar àquela casa sombria, mas o desespero falou mais alto. Cheguei à casa da cigana na noite seguinte e, ao bater na porta, fui recebida por seu olhar sinistro e penetrante. Ela parecia já saber o motivo da minha visita. Eu avisei sobre o preço. Ela disse calmamente enquanto me convidava a entrar. Expliquei o que estava acontecendo com Rafael, a forma como ele estava agindo, como se Amanda estivesse possuindo-o. Ela ouviu tudo em silêncio e então me disse que era possível desfazer o ritual, mas seria ainda mais perigoso do que o primeiro. Desesperada, concordei. Ela me explicou que precisaríamos realizar o novo ritual à meia-noite, no cemitério onde Amanda estava enterrada.
Eu precisava levar algo pessoal de Rafael e uma fotografia de Amanda. O que ela não me contou é que Amanda não descansaria enquanto não se vingasse. Na noite marcada, encontrei a cigana no cemitério. Seguimos até a sepultura de Amanda, e a cigana começou a desenhar símbolos estranhos ao redor. Ela acendeu uma vela branca desta vez, misturando ervas e sussurrando palavras incompreensíveis. Eu segurava a fotografia de Amanda e um anel de Rafael. De repente, uma brisa fria soprou, apagando a vela. O silêncio do cemitério foi interrompido por um sussurro suave, como se alguém estivesse chorando. A cigana continuou o ritual, sua voz ficando mais alta e mais urgente. De repente, senti uma presença atrás de mim. Quando me virei, vi uma figura nebulosa, quase transparente, que se parecia com Amanda. Ela tinha um olhar triste e ressentido, e estendeu a mão em minha direção. Paralisei de medo. A cigana gritou para que eu entregasse a fotografia e o anel para a figura. Com as mãos trêmulas, fiz o que ela disse. Quando fui entregar as coisas, tudo mudou. A atmosfera ficou ainda mais pesada. O ar parecia denso e sufocante. Amanda começou a se contorcer, seus olhos brilhando com uma fúria indescritível. Ela começou a gritar comigo, sua voz ecoando no cemitério vazio. "Foi culpa sua!" ela gritava, suas palavras cortando como lâminas. "Você me matou! Eu nunca senti tanto medo na minha vida." Tremendo, comecei a chorar e pedi desculpas repetidas vezes, implorando por perdão. Mas Amanda não parava. Seus gritos se tornavam mais altos, mais desesperados. Ela estava certa, de certa forma. Eu era a culpada por sua morte. O arrependimento me consumia naquele momento. Uma dor insuportável que me fazia desejar nunca ter feito aquela amarração. Finalmente, depois de um momento que pareceu uma eternidade, Amanda parou de gritar. Ela ficou ali, parada, a poucos passos de mim, seu olhar agora cheio de desprezo e tristeza. "Você nunca estará livre", ela disse, sua voz baixa e gélida. "Eu te desejo mal para toda a sua vida, até o fim dela." Depois daquele encontro, Rafael se transformou. Ele não era mais o mesmo. Tornou-se uma casca morta, sua vida sendo sugada pela presença constante de Amanda. Ele só falava dela, como se eu não existisse. Cada vez que ele mencionava seu nome, meu coração se quebrava mais um pouco. Eu sabia que era uma assassina. Sabia que havia destruído não apenas a vida de Amanda, mas também a de Rafael, tudo por pura luxúria. O peso da culpa e do medo se tornou insuportável. Fiz a cabeça dos meus pais para me mandarem estudar fora, longe de Rafael e de toda aquela tragédia. Mas mesmo à distância, Amanda não me deixava em paz. Todas as noites eu sonhava com o acidente, revivendo cada momento, sentindo a dor e o terror de sua morte. Minha vida começou a desmoronar. Tudo dava errado. Eu não conseguia me concentrar nos estudos. Minhas amizades se desfaziam, e a sombra de Amanda parecia me seguir onde quer que eu fosse. Não havia um momento de paz, um segundo em que eu não sentisse o peso das minhas ações. A cada dia, a sensação de que eu nunca estaria livre daquela maldição se tornava mais forte. O desejo de ter Rafael para mim havia destruído tudo, e agora eu vivia com as consequências de minhas escolhas, assombrada por um amor que se transformou em um pesadelo sem fim. Olá a todos, me chamo Guilherme e vou contar uma história sinistra que aconteceu comigo. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até conhecer Marina. Era uma noite quente de verão e eu estava na festa de aniversário do meu amigo Lucas. A casa estava cheia, música alta, risadas e conversas animadas. Foi quando Lucas veio até mim com um sorriso malicioso no rosto e disse que tinha alguém para me apresentar. "Você precisa conhecer a Marina", ele disse. "Ela é incrível." Eu estava meio relutante, já que apresentações forçadas nunca foram meu forte, mas quando a vi, fiquei sem palavras. Marina era linda, com cabelos longos e negros como a noite,
olhos verdes que brilhavam com uma intensidade hipnotizante e um sorriso que parecia esconder segredos obscuros. Quando nossos olhos se encontraram, senti algo estranho, uma conexão imediata e intensa. Lucas nos apresentou e começamos a conversar. Descobri que Marina era carismática, inteligente e tinha um senso de humor que combinava perfeitamente com o meu. Ficamos juntos a noite toda, rindo, conversando e dançando. Quanto mais tempo passava, mais eu sentia que havia algo especial entre nós. Parecia que nos conhecíamos há anos, e não apenas algumas horas. Nos dias que se seguiram, Marina e eu começamos a sair juntos com frequência. Cada encontro era uma nova aventura, e eu me via cada vez mais fascinado por ela. Gostávamos de ir a bares, parques, museus e passar horas falando sobre nossos interesses, sonhos e medos. Havia uma química inegável entre nós, algo que eu nunca havia experimentado antes. Mesmo depois de meses saindo e conversando, não aconteceu nenhum beijo, nenhum carinho mais íntimo por parte dela. Eu já estava ficando um pouco frustrado, queria tanto beijá-la. Depois de algum tempo, nossa amizade estava ficando cada vez mais sério. Foi então que Marina começou a me contar mais sobre si mesma. Uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, ela mencionou algo que me deixou intrigado. "Você acredita no sobrenatural?" Ela perguntou com um brilho misterioso nos olhos. Eu ri, achando que era uma piada, mas o olhar sério dela me fez parar. Marina começou a falar sobre como sempre teve uma conexão com o mundo espiritual, desde criança. Ela contou histórias sobre visões, espíritos e eventos inexplicáveis que haviam acontecido em sua vida. Eu estava cético, mas ao mesmo tempo fascinado pelo entusiasmo e paixão com que ela falava desses assuntos. Foi então que ela mencionou o livro, um livro antigo, cheio de rituais e feitiços, que havia encontrado na casa de sua avó. A capa era de couro envelhecido, com símbolos estranhos gravados. Marina disse que o livro continha segredos poderosos, capazes de mudar vidas. "Eu sei que parece loucura", ela disse, segurando minha mão. "Mas esse livro é real, e ele pode nos dar tudo o que sempre quisemos." Eu deveria ter sentido medo, mas a confiança e o fascínio de Marina eram contagiosos. Ela me contou que haviam rituais de riqueza, saúde e até de um amor eterno. Quando ela falou amor eterno, já me passou na hora pegar aquele livro e fazer uma amarração para ela. A ideia de ficar com Marina para sempre era tentadora. Quanto mais ela falava daquele livro, mais eu queria ler ele. Depois daquela noite, meus pensamentos foram completamente tomados por Marina. Eu a desejava mais do que qualquer coisa, e essa obsessão começou a invadir meus sonhos. Noites seguidas, eu me via beijando e namorando Marina em cenários que pareciam tão reais quanto a própria realidade. O desejo de tê-la ao meu lado crescia com uma intensidade incontrolável. Eu sabia que precisava fazer algo. Foi então que uma ideia insana começou a se formar na minha mente. Eu sabia onde Marina guardava o livro, aquele que ela dizia conter segredos poderosos, aquele que poderia nos dar tudo, inclusive um amor eterno. Decidi que precisava tê-lo, não importava o que fosse necessário. Em uma noite, tomei uma decisão arriscada. Esperei até que Marina não estivesse em casa e fui até lá. Tudo estava exatamente como eu lembrava. A sala, os móveis e, principalmente, o local onde Marina guardava o livro. Caminhei até a estante no canto da sala, onde o livro de capa de couro envelhecido estava escondido entre outros volumes antigos. Peguei-o com as mãos tremendo, sentindo uma onda de poder percorrer meu corpo. Saí da casa tão silenciosamente quanto entrei, levando comigo aquele livro macabro que prometia mudar minha vida para sempre. De volta ao meu apartamento, sentei-me no chão da sala e comecei a folhear o livro, os olhos vidrados devorando cada palavra. Lá estavam os rituais, os feitiços e as promessas de um futuro diferente. E foi ali, naquele momento, que tomei a decisão final. Eu iria realizar o ritual de amarração. A ideia de ficar com Marina, de ter seu amor eterno, era irresistível. Preparei tudo meticulosamente, seguindo cada instrução com precisão. Fechei os olhos
e recitei as palavras do feitiço, visualizando Marina em minha mente, desejando que ela se tornasse minha para sempre. Quando terminei, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo havia mudado, mas não sabia dizer exatamente o que. No dia seguinte, mal pude acreditar quando ouvi batidas na minha porta. Quando abri, lá estava Marina, com um sorriso radiante no rosto. Oi, Guilherme. Pensei em passarmos o dia juntos. Que tal irmos ao cinema e depois ao parque? Ela disse com uma empolgação contagiante. Meu coração quase saltou do peito. Aquela era a Marina que eu sempre quis. Aceitei imediatamente e nos preparamos para sair. Fomos ao cinema, escolhemos um filme divertido e rimos juntos durante toda a sessão. A proximidade dela me deixava feliz e nervoso ao mesmo tempo. Depois do cinema, fomos ao parque. Caminhamos de mãos dadas, conversamos sobre tudo e nada ao mesmo tempo. Era como se o mundo tivesse parado e só existíssemos nós dois. Marina estava mais carinhosa e atenciosa do que nunca. Quando a noite chegou, decidimos sentar em um banco no parque. O silêncio entre nós era confortável e eu sentia que algo especial estava para acontecer. Foi então que Marina se virou para mim e falou: Guilherme, eu preciso te contar uma coisa. Ela disse, sua voz suave. Sempre fui apaixonada por você. Antes que eu pudesse responder, Marina se aproximou e me beijou. Foi um beijo doce e cheio de emoção, exatamente como nos meus sonhos. Meu coração estava cheio de felicidade e alívio. Tudo parecia perfeito. A partir daquele momento, começamos a namorar. Cada dia com Marina era uma nova aventura, e eu estava mais apaixonado do que nunca. A sensação de tê-la ao meu lado era indescritível, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. No entanto, em algum lugar no fundo da minha mente, uma pequena voz me lembrava do feitiço, do livro e das consequências desconhecidas que poderiam vir. Mas naquele momento, com Marina ao meu lado, eu estava disposto a arriscar tudo para viver aquele amor. O tempo foi passando e o nosso amor só crescia. Depois de algum tempo, comecei a ter sonhos estranhos que me deixavam inquieto. Sempre havia uma voz sussurrando para mim: você precisa pagar o que deve. No começo eu não entendia muito bem o que isso significava, mas a sensação de desconforto só aumentava a cada noite. Os sonhos se tornaram cada vez mais sinistros. Em um dos pesadelos recorrentes, me vi sentado diante de uma mesa. Na mesa estava Marina, mas ela estava morta. O cenário era aterrorizante. Ao fundo, eu ouvia passos pesados e um som de metal arrastando no chão. O medo me paralisava. De longe, avistei um homem enorme, que parecia ter quase 3 metros de altura. Ele arrastava um enorme machado enquanto caminhava em nossa direção. O desespero me consumiu, e no momento em que o homem se aproximou, acordei suando frio e tremendo. Para minha surpresa, encontrei Marina sonâmbula, caminhando em direção à janela do apartamento. Ela estava prestes a pular. Num instante de pânico, levantei rapidamente e a puxei de volta. Marina acordou na hora, assustada e sem entender o que estava acontecendo. O terror nos olhos dela era evidente. Foi nesse momento que algo me fez lembrar do livro, que ainda estava comigo. A urgência de descobrir o que estava por trás daqueles sonhos me levou a pegar o livro novamente. Comecei a ler e a traduzir as palavras que não entendia, tentando encontrar alguma resposta. Foi então que descobri o preço daquela amarração. Para manter o amor eterno que eu tanto desejava, eu teria que sacrificar uma alma inocente depois de 6 meses. A realização me atingiu como um golpe. Já estávamos juntos há quase 1 ano. O desespero tomou conta de mim. Como eu poderia sacrificar uma vida inocente para manter nosso amor? A culpa e o medo começaram a me consumir, e eu sabia que precisava encontrar uma maneira de reverter o feitiço antes que fosse tarde demais. As palavras do livro eram precisas e terríveis. Se eu não realizasse o ritual depois de 6 meses, a alma do amado seria confiscada pelo livro. Tudo nele tinha um preço, desde os rituais mais simples até os mais complexos. A realização desse fato me deixou em pânico. Desesperado, comecei a pesquisar sobre o livro na internet,
mas não encontrei absolutamente nada. Era como se o livro nunca tivesse existido. Sem respostas, decidi procurar os pais de Marina para obter alguma informação sobre a avó dela e o misterioso livro. Quando perguntei aos pais de Marina se a avó dela ainda estava viva, eles me informaram que ela havia falecido há 15 anos. A notícia me deixou sem rumo. Perguntei então se eles sabiam de algum livro de magia ou algo relacionado à avó de Marina. Eles responderam que a avó dela sempre ganhou a vida fazendo serviços de amarrações e pactos para as pessoas, mas não sabiam muitos detalhes. Aquilo meio que dava medo neles. Percebi que estava sozinho nessa. Ninguém sabia sobre o livro, nem mesmo Marina, que agora corria perigo por minha causa. A sensação de desespero só aumentava, e eu precisava encontrar uma solução rapidamente. Fiquei quase uma semana sem dormir. A loucura começava a tomar conta de mim enquanto eu tentava encontrar uma saída para salvar pelo menos a vida dela. Foi quando o pai de Marina me ligou, dizendo que seu pai, o avô de Marina, ainda estava vivo e morava em uma cidade do interior, onde o chão era de terra. Decidi ir para lá com urgência. Aluguei um carro e fui junto com Marina, pois não confiava deixá-la sozinha. Ela parecia estar ficando meio perdida, sempre falando coisas sem sentido. E eu encontrei alguns vídeos estranhos de pessoas morrendo em seu celular, o que me abalou profundamente. Chegando na casa do velho, ele nos atendeu sorridente, mas logo depois de alguns minutos percebeu que algo estava acontecendo com Marina. Pediu para ela passar um café porque queria me conhecer melhor. Marina foi, e logo em seguida ele olhou para mim de uma forma que fez minha alma congelar. Ele perguntou o que estava acontecendo e o motivo da visita repentina. Expliquei tudo o que havia acontecido do lado de fora, e ele ficou enfurecido. Partiu para cima de mim, me enforcando, perguntando como eu pude ter feito aquilo com ela. Um pacto usando a alma de alguém inocente. Já estava vendo tudo preto e me entreguei ali, querendo morrer. Foi quando ele me largou e voltei a respirar. Nunca tinha tossido tanto na vida. Ele perguntou se eu tinha trazido o livro, então fui ao carro buscar. Ele falou que aprendeu muita coisa com sua antiga esposa falecida, a avó de Marina, e saberia como protegê-la, mas que a alma de Marina já estava condenada. Ele prometeu proteger ela o máximo que pudesse enquanto estivesse vivo, mas a vida dela, na essência, acabou por minha causa. Voltei para a cidade e desde então não tenho mais contato com Marina. Inventamos uma desculpa para os pais dela, dizendo que iríamos nos separar e que ela iria fazer faculdade em outra cidade. No começo, Marina ficou muito mal, não queria me deixar ir. Seu avô teve que segurá-la enquanto ela tentava se matar por vários dias, gritando meu nome e pedindo para eu voltar, dizendo que seria uma boa menina. Aquilo me matou por dentro. Parei de receber notícias dela e às vezes o avô dela me falava algumas coisas. Hoje em dia não consigo e não vou amar mais ninguém. Eu me arrependo profundamente de tudo que fiz com Marina e sei que minha alma está condenada por isso.